mulheres poderosas que a história esqueceu. Ao longo da narrativa bíblica, encontramos inúmeros exemplos de mulheres extraordinárias cujas histórias de coragem, sabedoria e fé transcendem seu tempo e contexto. Embora os relatos históricos e religiosos frequentemente destaquem figuras masculinas, as Escrituras revelam heroínas notáveis que desempenharam papéis cruciais na história da fé. Estas são mulheres que desafiaram convenções, tomaram decisões audaciosas e mudaram o curso dos acontecimentos através de sua coragem e determinação. Antes de conhecermos estas mulheres extraordinárias que desafiaram reis e mudaram a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhuma revelação bíblica que pode revolucionar sua fé. Bora lá! 1. Débora, a juíza e profetisa. Em uma época dominada por lideranças masculinas, Débora emergiu como uma figura extraordinária nos tempos pré-monárquicos de Israel. Como a única juíza mulher mencionada no livro de Juízes, ela combinava os papéis de líder política, militar e espiritual. Juízes 4:4-5. Débora sentava-se debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, onde os israelitas a procuravam para resolver disputas e receber orientação. Quando o povo de Israel vivia sob cruel opressão de Jabim, rei de Canaã, foi Débora quem convocou Baraque para liderar 10.000 homens contra o exército cananeu, comandado por Sísera, Juízes 4:6-7. O que torna sua história ainda mais notável é que quando Baraque hesitou em ir à batalha sem sua presença, Débora não apenas concordou em acompanhá-lo, mas profetizou que a glória da vitória seria dada a uma mulher. Juízes 4:8-9. Esta profecia se cumpriu de maneira surpreendente, não através dela, mas de outra mulher extraordinária, Jael. A liderança de Débora resultou em 40 anos de paz para Israel, Juízes 5:31, demonstrando que sua autoridade era reconhecida e respeitada. Seu cântico de vitória, registrado em Juízes 5, é considerado uma das mais antigas composições poéticas da Bíblia e revela sua eloquência e profunda espiritualidade. 2. Jael, a guerreira improvável. Enquanto Débora representa a liderança formal, Jael encarna a heroína improvável, uma mulher comum que age com extraordinária coragem em um momento decisivo. Após a derrota do exército cananeu, Sísera, o comandante inimigo, fugiu a pé e buscou refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Juízes 4:17. Acreditando estar em território amigo, pois havia paz entre seu reino e a família de Éber, conforme Juízes 4:17. Sísera entrou na tenda de Jael buscando proteção. Jael ofereceu hospitalidade ao fugitivo exausto, dando-lhe leite para beber e um lugar para descansar. Juízes 4:18-19. Contudo, quando Sísera adormeceu, Jael tomou uma estaca da tenda e um martelo, e com precisão fatal, cravou a estaca na têmpora de Sísera, matando o opressor de Israel. Juízes 4:21. Este ato corajoso, realizado por uma mulher que não era israelita, cumpriu a profecia de Débora e garantiu a libertação de Israel. A história de Jael é exaltada no Cântico de Débora, onde ela é chamada de bendita entre as mulheres. Juízes 5:24-27. A história de Jael demonstra como pessoas comuns, independentemente de gênero ou origem étnica, podem se tornar instrumentos de justiça divina em momentos críticos. 3. Hulda, a profetisa consultada por reis. Durante o reinado do rei Josias de Judá, um momento pivotal na história religiosa de Israel, foi uma mulher quem autenticou e interpretou a lei de Deus para a nação. Quando o livro da lei foi encontrado durante reformas no templo, segundo Reis 22:8, segundo Crônicas 34:14-15, o rei enviou uma delegação de altos oficiais para consultar não os profetas homens conhecidos da época, mas a profetisa Hulda,
Segundo Reis 22, 14, Segundo Crônicas 34, 22. Notavelmente, Hulda vivia em Jerusalém, na segunda parte da cidade, e era casada com Salum, guarda-roupa real. Segundo Reis 22 e 14. A confiança que o rei depositou em seu discernimento e autoridade espiritual revela o respeito que ela havia conquistado. A mensagem de Hulda confirmou a autenticidade do livro encontrado e previu tanto o juízo vindouro sobre Judá, quanto a misericórdia que seria mostrada ao rei Josias por causa de sua humildade. Segundo Reis 22, 15, 20, Segunda Crônicas 34, 23, 28. Suas palavras desencadearam uma reforma religiosa abrangente que incluiu a purificação do templo, a celebração da Páscoa e a renovação da aliança do povo com Deus. Segunda Reis 23, 1, 25, Segunda Crônicas 35, 1, 19. A história de Hulda demonstra que mesmo em uma sociedade patriarcal, a sabedoria e o discernimento espiritual de uma mulher poderiam ser valorizados ao mais alto nível, influenciando decisões nacionais e direcionamento espiritual. 4. Abigail, a pacificadora sábia. A narrativa de Abigail nos apresenta uma mulher de extraordinária prudência e discernimento, casada com Nabal, um homem rico, mas rude e de más obras. 1 Samuel 25, 3. Abigail enfrentou uma situação potencialmente catastrófica quando seu marido insultou Davi e seus homens, que haviam protegido seus pastores e rebanhos no deserto. 1 Samuel 25, 10, 11. Quando um mensageiro informou Abigail sobre as ações tolas de seu marido e a iminente retaliação de Davi, 1 Samuel 25, 14 e 17, ela agiu rapidamente e decisivamente. Sem informar Nabal, reuniu uma generosa provisão de alimentos e foi ao encontro de Davi. 1 Samuel 25, 18 e 19. Com eloquência e sabedoria, Abigail reconheceu a injustiça cometida contra Davi, mas também apelou à sua consciência, lembrando-o das consequências espirituais de derramar sangue por vingança. 1 Samuel 25, 23, 31. Suas palavras inspiradas demonstraram profunda compreensão teológica e discernimento prático. Davi reconheceu a intervenção divina através de Abigail, dizendo: "Bendito seja o Senhor que te enviou hoje ao meu encontro." 1 Samuel 25, 32, 33. Após a morte natural de Nabal, Davi tomou Abigail como esposa, reconhecendo sua extraordinária sabedoria. 1 Samuel 25, 39, 42. A história de Abigail ilustra como uma mulher sábia pode mudar o curso da história através de palavras bem escolhidas e ações corajosas, prevenindo tragédias e direcionando homens poderosos para decisões mais justas. 5. Rispa, a mãe que desafiou um reino. Talvez uma das histórias menos conhecidas, mas mais comoventes, seja a de Rispa, concubina do rei Saul, 2 Samuel 3:7. Sua demonstração extraordinária de devoção maternal ocorreu em circunstâncias trágicas, quando 7 descendentes de Saul, incluindo 2 filhos dela, foram executados para expiar crimes nacionais passados. 2 Samuel 21, 1, 9. Após a execução, Rispa tomou um pano de cilício e o estendeu sobre uma rocha. Ali permaneceu dia e noite, protegendo os corpos de seus filhos e parentes contra aves de rapina e animais selvagens. Sua vigília durou meses, desde o início da colheita até que as chuvas caíssem sobre a terra, 2 Samuel 21, 10. Quando o rei Davi soube da devoção inabalável de Rispa, foi movido a conceder um sepultamento digno não apenas aos 7 executados, mas também aos restos de Saul e Jonatas, que haviam sido inadequadamente sepultados. 2 Samuel 21, 11 e 14. A persistência silenciosa de Rispa resultou em um ato nacional de encerramento e cura. Esta história poderosa demonstra como a determinação feminina e o amor materno podem desafiar até mesmo decretos reais e inspirar reconciliação e justiça. Rispa não tinha poder político,
mas sua defesa apaixonada dos mortos compeliu até mesmo um rei a agir com compaixão e respeito. 6. Priscila, a teóloga e líder da igreja primitiva. No Novo Testamento encontramos Priscila, também chamada Prisca, uma líder na igreja primitiva cujo nome frequentemente precede o de seu marido Áquila nas menções bíblicas. Atos 18, 26, Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Uma inversão notável da convenção social da época. Como fabricantes de tendas, Priscila e Áquila hospedaram Paulo em Corinto, Atos 18, 2, 3, e depois o acompanharam a Éfeso, Atos 18, 19. Foi em sua casa que uma das primeiras congregações cristãs se reunia regularmente para adoração e ensino, 1 Coríntios 16, 19. O episódio mais significativo envolvendo Priscila ocorre quando ela e Áquila ouviram Apolo, um eloquente pregador judeu, falando na sinagoga. Notando lacunas em sua compreensão teológica, o casal o levou para sua casa e lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 24, 26. Este ensino teológico transformou Apolo em um defensor ainda mais poderoso da fé cristã. O papel de Priscila como instrutora teológica, líder de igreja doméstica e colaboradora de Paulo, demonstra a importância das mulheres no estabelecimento e na expansão da igreja primitiva, desafiando noções de que o cristianismo primitivo excluía mulheres de papéis de liderança e ensino. 7. Febe, a diaconisa e portadora da epístola aos Romanos. Paulo encerra sua epístola aos Romanos recomendando Febe, uma diaconisa da igreja em Cencreia, Romanos 16, 1. Ele a descreve como prostatis, patrona ou benfeitora de muitos, incluindo ele próprio, um termo que indica autoridade e liderança, Romanos 16, 2. Muitos estudiosos acreditam que Febe foi a portadora da carta aos Romanos, um papel crucial que a teria feito não apenas entregar o documento físico, mas provavelmente também ler e explicar seu conteúdo para a comunidade romana. Como diaconisa, Febe ocupava uma posição de serviço e responsabilidade na igreja primitiva, e o forte endosso de Paulo sugere que ela era uma líder respeitada, cuja autoridade deveria ser reconhecida pela igreja em Roma. Sua história ilustra as oportunidades de liderança, serviço e responsabilidade teológica disponíveis para mulheres na igreja do primeiro século, desafiando interpretações posteriores que restringiram esses papéis. Estas mulheres extraordinárias, frequentemente relegadas às margens das narrativas religiosas dominantes, demonstram a riqueza e diversidade das contribuições femininas registradas nas Escrituras. De juízas a profetisas, de pacificadoras a guerreiras, de teólogas a líderes de igrejas, suas histórias oferecem exemplos inspiradores de coragem, sabedoria e fé que transcendem as limitações sociais de seu tempo. Ao redescobrir e celebrar estas histórias, ganhamos uma compreensão mais completa e nuançada da tradição bíblica e do papel vital que as mulheres desempenharam na formação da fé e da história. Suas vidas nos lembram que a liderança, a sabedoria e a coragem divinas não conhecem barreiras de gênero e que Deus frequentemente escolhe instrumentos inesperados para realizar seus propósitos. Em um mundo que ainda luta com questões de igualdade e reconhecimento, estas antigas narrativas continuam a inspirar e desafiar, convidando-nos a valorizar as contribuições de todas as pessoas, independentemente de gênero, na contínua busca por justiça, sabedoria e fé autêntica. Uau! Estas mulheres eram verdadeiramente extraordinárias, não é mesmo? E esta é apenas a primeira de muitas revelações bíblicas surpreendentes que tenho para compartilhar com você. Se você quer descobrir mais sobre personagens esquecidos, profecias fascinantes e curiosidades que raramente são mencionadas nas igrejas, inscreva-se agora no canal e ative o sininho.
A cada semana, trago conteúdos exclusivos que vão expandir seu conhecimento bíblico e fortalecer sua fé. Deixe nos comentários qual destas mulheres mais te impressionou e que outros temas bíblicos você gostaria de ver por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.